tem que levar em conta que é possível que existam espíritos em outros planetas, então. Não em outros planetas ou em outras dimensões. O que a gente chegou foi num momento da história em que aquela necessidade de que houvesse vida em outros planetas, que ainda era o ideal utópico do Carl Sagan, até ele morrer, ele ainda mandou um disco para o espaço, para se acharem. Só que de lá para cá a revolução foi tão grande que isso tudo ficou pequeno, ficou como viagem do Pedro Álvares Cabral em Naus. Para o outro lado, a física quântica trouxe tudo para dimensões aqui. Talvez os extraterrestres estejam aqui ao redor. A minha tese é essa. Isso é essa. E quem me conhece aqui ouvindo falar, eu falo muito dessas coisas. Não nessa perspectiva necessária. Eu não tenho nenhum problema nesse universo de bilhões de galáxias que haja bilhões de planetas habitáveis. Nenhum problema. Agora, o que eu não acho é provável, considerando as manifestações dos chamados OVNIs, que, a meu ver, são manifestações inegáveis, a partir da minha constatação, eu já vi 2 vezes. Já viu? Eu e a cidade de Manaus inteira. Quando eu tinha 19 anos de idade, aí em 1974, eu estava convertido ao Evangelho há apenas 1 ano e meio, estava numa aula de física com um professor que se dizia ateu, professor Bessa, um excelente professor de física, adorava as aulas dele. Mas ele tinha aquele negócio ideológico de cada aula ele tinha que dizer que Deus não existia. Aí, um dia a gente está lá na aula, na Escola Técnica Federal, aquelas classes grandes de 50, 60 alunos, o parque de estudantes devia ter uns 2, 3 mil à noite ali, uma escola grande. De repente a gente ouve aquela gritaria e nós corremos todos para a janela e eu fiquei ao lado do professor Bessa na mesma janela. Olhando para o céu, senador, e eu vi uma coisa, todos nós éramos ali 2, 3 mil, a cidade inteira viu. O meu ex-sogro, então, era capitão de mar e guerra e capitão dos portos do Amazonas. Ele, os marinheiros todos, o contingente inteiro de pessoas que estavam ali ficaram na beira do Rio Negro mais ou menos 15 minutos vendo aquilo. E nós, que estávamos na escola, eu não sei mensurar o tempo, porque o cérebro, numa hora dessa, se desconecta das cronologias e você entra em processo de slow motion. Então fica difícil dizer se foram 15 segundos, 30 segundos... Que horas foi do dia? Foi à noite. Agora, foi a coisa que eu nunca vi ninguém ver. Porque parecia uma traça de parede, só que do tamanho do pão de açúcar. Passando sobre as nossas cabeças, vazada de luz, e não era aquela luz simétricazinha de disco voador de Spielberg, não tinha nada a ver com isso, era tão alienígena que era chocante, vazava de dentro, e nós todos em estado de perplexidade vimos aquilo fazer a volta lá no fim do Rio Negro, ir até a outra ponta, voltar outra vez, depois que ele atravessou para o Rio Negro na direção de Manacapuru e sumiu da nossa visão, na beira do rio, onde o meu sogro morava, ele disse que continuou vendo por mais 10 ou 15 minutos ainda a mesma coisa. Não era deste planeta, nem desta ordem de coisas. Tem essa convicção? É absoluta. Eu nunca vi nada disso. A primeira vez que eu vi era um garoto, eu tinha 13 anos. Estava com meu pai, que era uma das pessoas mais racionais que eu já conheci, ele não era racionalista. Sim. O racionalista fecha a razão num sistema e emburrece. É verdade. Ele sofria de racionalidade, sim, que mantém o processo aberto. Então, a gente ia para um jogo de futebol, no time que eu jogava, um grupo de adolescentes, fazer uma preliminar de um time em Itaperuna. No meio da estrada para Itaperuna e Bom Jesus de Itabapuana, mais ou menos 11 horas da manhã, ele viu o que é aquilo. Paramos o carro e descemos um céu azul. Era uma esfera absolutamente brilhante, parada no meio do céu. Aí, naquele tempo, já havia muita especulação sobre OVNIs, desde o Roswell, lá nos Estados Unidos, a Manchete, o Cruzeiro, naquele tempo, gostavam desses temas, né? E tinha muito menos preconceito para falar disso naquele tempo. Então já havia os argumentos propostos, é balão meteorológico. E meu pai disse, não, balão meteorológico é assim, assado, não é isso, não é aquilo. Ele foi eliminando para nós, não pode ser. E nós parados ali. De repente aquele negócio fez zim!
saiu da nossa frente, eu não sei mensurar também a altura, estava muito alto, mas saiu da nossa frente com uma velocidade impossível de discernir, deixou só aquele rastro da umidade quando é aquecida nos céus e fica aquele caminho de nuvem atrás. Agora, fora isso, eu tenho uma irmã que foi seguida, ela, o filho e mais um casal, do sítio da gente, a 180 quilômetros de Manaus, até as portas de Manaus, a tia dele, minha segunda irmã, durante 2 horas, seguida por 2 bolas de luz que atravessavam na frente do carro, em cima do carro, para todo lado, corriam para dentro da floresta, voltavam de novo para todo lado. Agora, eu olho para isso, e como eu disse, eu não tenho nenhum problema de pensar que possa vir de qualquer outro planeta à semelhança do nosso, ou diferente do nosso, com constituições de vida, ou de mineralidade, ou de energia distintas da nossa. Há muitas matérias e muitas formas de energia no universo, e em qualquer outro lugar que a gente desconhece, a gente se assusta com constituições de meteoros que caem na Terra, e imagina o que existe por aí. Então não tem um problema em que seja dessa ordem de tempo e espaço, aonde esse fenômeno de luz que a gente conhece viaje. Mas só que a observação do fenômeno, e eu observo demais, porque eu fico pesquisando e me interesso por isso imensamente, por questões espirituais e também de física quântica, quanto mais eu observo, mais me parece que eles não são da linearidade do nosso tempo e espaço. Eu explico por quê. O radar detecta. O radar detecta ao mesmo tempo em que às vezes o olhar humano não vê. Outras vezes, o radar detecta a intermitência. Ele aparece no radar, o indivíduo, no piloto do avião que está aqui vendo, vê, aí de repente ele desaparece do olhar do piloto do avião e desaparece no radar, significando dizer que ele alterou dimensionalidades. Então, hoje em dia, a maioria dos físicos e das pessoas que estudam esse fenômeno cada vez mais acreditam que a existência dele provavelmente se relacione à multidimensionalidade universal e não à linearidade de visitações. Porque não faz nem muito sentido. São outras dimensões, né? Não faz nem muito sentido a gente pensar que esses fenômenos estão acontecendo desde tempos bíblicos. A gente lê o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel descreve esse fenômeno com requintes de detalhamento extraordinários, para uma coisa que aconteceu há 3.000 anos atrás. Eu vi quando era muito garoto ainda, foram os deuses astronautas? Do Eric von Däniken. É.